de forma adequada de um livro, quando a gente está expondo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque senão cansa os irmãos, e os irmãos acabam não absorvendo a mensagem. Então, por isso que a gente, ao introduzir um livro, tem que falar a introdução dele todinha num culto só. Próximo culto a gente começa a pregar, e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje nós vamos de fato entrar no profeta Malaquias. Então, Malaquias capítulo 1, vamos ler apenas 5 versículos, que diz o seguinte, a palavra de Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Vamos orar mais uma vez? Deus, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito essa noite, para que o texto seja aqui não só apreendido na mente dos irmãos, mas que a nossa mente e o nosso coração nos leve a um arrependimento verdadeiro e genuíno. Que por fim, Deus, nós possamos praticar e ver essa vida da palavra de Deus sendo real no nosso meio, sendo palpável entre nós, sendo vida na igreja. Então fala conosco essa noite. Nós pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito abra mentes, abra corações, mas que saiamos daqui para o campo missionário praticando essa mensagem. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto aqui a gente já conhece. Vou só retomar para vocês. Imagina então um povo desanimado, um povo chateado. Está desanimado da vida e está chateado com Deus. Será que esse é o seu caso? Será que você está desanimado da vida e está chateado com Deus? Ou não vou dizer a palavra chateado, talvez você está desesperançado com Deus. Talvez você viu promessas, ouviu promessas e não viu essas promessas se cumprir na sua vida. Isso te entristeceu em relação a Deus. Você ouviu promessas, achou que elas iam se cumprir, mas nada aconteceu. E você está vindo de um tempo que a sua casa, vamos dizer assim, estava destruída, estava em ruína, e passou muito tempo e essas promessas não se cumpriram na sua vida. Então você começa a cultuar a Deus aqui, domingo após domingo, de forma relaxada, de forma desanimada, de forma até triste. E aí você sabe o que você faz? Toda vez que você sai do culto, você vai para casa e cuida só dos seus próprios interesses. Você não está nem aí para a casa de Deus, você não está nem aí para as coisas de Deus e nem para a presença de Deus. Essa história que eu estou contando não é a igreja de hoje, por mais que pareça o retrato da nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, é a atual igreja cristã evangélica, não é Boa Vista somente. Esse é o retrato do povo de Israel daquela época, mas não parece com o nosso? E é exatamente assim que eu quero começar essa mensagem. Os profetas eram homens de Deus levantados. Sabe quando que eles eram levantados? Quando é que um profeta era levantado na época de Deus? Quando os sacerdotes falhavam, quando os reis falhavam, quando em um determinado momento da história, tudo que era feito estava errado. Aí Deus levantava um profeta. Sabia que o profeta não era alguém assim constantemente com um ofício, assim como o sacerdote? O sacerdote tinha um ofício. O sacerdote constantemente estava ali no templo, oferecendo sacrifício a Deus. O profeta não. Quando tudo estava dando errado, reis pervertendo, sacerdotes corrompendo, o povo se corrompendo, aí Deus levantava o profeta. O profeta então não era alguém contínuo, não era algo constante, o todo o tempo. E os profetas então eram uma espécie dessa último recurso de Deus, levantado para comunicar a vontade de Deus ao povo. E esses profetas eram levantados no poder do Espírito Santo e na autoridade de Deus. E você sabe o que eles faziam? Chamavam o povo ao arrependimento, advertindo esse povo das consequências dos seus atos.
O profeta, meus irmãos, tinha uma função muito mais do que prever futuro. A gente tem essa mania, né? O profeta está prevendo para o futuro, você é um profeta. O profeta era como médico. O que o médico faz? Você vai lá, você está doente. Aí o médico vai lá, te pede alguns exames, você faz uma consulta. A partir daquele diagnóstico, o médico faz o que com você? Um prognóstico. O que é o prognóstico? Pelo que você está me falando aí, a sua saúde está assim, assim, assim. Se você não melhorar, vai acontecer isso e isso com você. O profeta era isso. Então ele pegava um diagnóstico do povo de Deus e a partir daquele diagnóstico do povo, ele lançava uma palavra de Deus de prognóstico. Do tipo assim, olha, esse povo de Israel, se vocês não mudar, a situação de vocês está assim. Se vocês não mudar, vai acontecer isso, isso e isso. E a gente acha que o profeta tinha só essa função de prever futuro, mas na verdade não é. Ele fazia um prognóstico diante de um diagnóstico que estava diante dele. E a profecia de Malaquias, meus irmãos, foi proferida por esse tempo que eu falei para vocês. O povo estava desanimado com Deus, desanimado com o culto. E apesar deles não estar vivendo uma idolatria escancarada, se é que é assim que eu posso dizer, talvez esse é o seu caso, não é? Você não está vendo aquela idolatria escancarada. Você não ajoelha diante de imagens, sei lá, você não adora um Deus, você não vai para um centro, sei lá, de outra religião ali, vai adorar um outro Deus, não. Eles eram relativamente ortodoxos. O que é ortodoxo? Alguém reto na doutrina, alguém centrado. Eles eram relativamente ortodoxos, mas as crenças deles transformou naquela ortodoxia morta. Já viu? Um povo retinho na Bíblia, mas frio, morto, morno, sem vida. Esse é o povo. Gente, eu estou descrevendo aqui, eu não estou inventando essa história. Eu não estou assim criando nada para chocar a igreja, para, sei lá, despertar você. Eu estou dizendo o que eles estavam vivendo, mas que infelizmente parece muito com a nossa realidade hoje. E eles diminuíram a exigência de adorar a Deus. E o cenário então é mais ou menos assim, o passado, Deus usa os babilônicos, eles vão levado preso, e aí quando eles voltam, que é o presente agora, eles estão sob o domínio dos persas. O decreto do Ciro libertou eles lá do domínio babilônico, mas agora eles estão aqui do domínio persa. E eles estão sofrendo pesados impostos. Será que não é a nossa época, pesados impostos? Será que nós não estamos vivendo exatamente como o povo daquela época, tempos de escassez, onde as coisas estão subindo tanto, a inflação está subindo tanto que a gente está vendo mais ou menos só com o básico? E o povo daquela época também, isso tudo eu estou falando daquela época, trazendo para os nossos dias, fazendo um paralelo. E o povo daquela época também vivia de promessas. Isaías, Ezequiel, Jeremias profetizaram tempos maravilhosos. Mas esses tempos estavam demorando. Esses tempos passaram-se 100 anos desde que eles voltaram lá do cativeiro, daquela prisão lá dos babilônios. Estão naquele território pequeno de Judá. Eu falei para vocês mais ou menos o território, eu não lembro agora de cabeça, mas eu sei que era pequeno. E eles estão vendo ele exprimido pelos persas, altos impostos pesados. O templo era pequeno comparado ao templo de Salomão, um templo baixo, um templo menor. E eles estão desanimados porque as promessas não acontecem. E aí você sabe o que eles começam a fazer? A meio que fazer uma forma sarcástica de Deus, uma forma de cinismo, uma forma de zombaria, porque a realidade econômica deles era ruim, o tempo espiritual deles era escasso, seca prolongada, pestes, e aí eles enfrentavam exatamente o que a gente talvez está vivendo, momentos de pestes, que eles também viviam. Irmãos, doenças, sabe o que significa a palavra pestes? Doenças contagiosas, epidêmicas, que acarreta grande mortandade. Gente, eu estou relatando Malaquias, mas quando eu vou lendo a história, parece que tudo se encaixa com nossos dias de hoje. E eles estavam subjugados pelos persas, essas potências estrangeiras, e eles estavam sendo resistidos pelos seus vizinhos, e eles então estavam experimentando uma miséria, tanto financeira quanto espiritual. Será que talvez não é o nosso caso assim, daquela necessidade, eu não digo miséria, mas aquela necessidade básica do básico que a gente está vivendo, tanto espiritualmente quanto naturalmente? E aqueles tempos de sequidão estava desafiando eles a viver por fé e não por vista, que é talvez o que a gente vive também hoje. Talvez a gente espere um grande show aqui na frente, talvez a gente espere grandes sinais miraculosos, talvez a gente espere grandes coisas acontecer, mas parece que culto após culto, nada acontece.
Parece que domingo após domingo a gente vem, nada miraculoso acontece, nenhum grande show especial, parece que tudo é normal. Exatamente, o povo estava sendo desafiado a viver por fé e não por vistas. Mas a gente quer andar por vistas. Aí você sabe o que faz? Muitas igrejas marca culto de milagre. Eu nunca vi isso no Novo Testamento. Nunca vi em Atos Pedro falar o seguinte: olha gente, vem aqui amanhã na quinta-feira, que quinta-feira Deus vai operar. Quinta-feira vai ter milagre. Hoje é domingo, hoje é sábado, hoje é sexta, Deus não vai operar não. Mas quando o pregador fulano de tal na quinta-feira vier aqui, aí o poder de Deus vai agir. Pedro não marcava dias para fazer milagre. Pedro não marcava dias para ter expulsão de demônios. Pedro não ficava marcando esses cultos de cura e libertação que a gente vê hoje. Mas por que essas igrejas têm mais gente talvez do que nós aqui hoje? Porque essas igrejas gostam desses espetáculos. Elas querem andar por vista e não por fé. Porque andar por fé é mais difícil, não é? Quando você anda por fé e nenhum show acontece aqui na frente, nenhum grande espetáculo acontece, é mais difícil andar por fé do que por vista. E eu quero que você se lembre de tempos gloriosos que a igreja no passado via conversões em grande massa. E talvez a gente não vê isso hoje. Eu quero desafiar a lembrar daqueles tempos onde milagres e prodígios verdadeiros aconteciam no Novo Testamento e a gente não está vendo hoje. E você sabe o que a gente vê hoje? Talvez falsas conversões, falsas curas e falsos milagres. E eu conversando exatamente com a nossa irmã Isolina ontem, a gente não vê grandes conversões, a gente vê transferência de membros entre igrejas, não é? A gente não vê grandes conversões em massa, 100, 200 pessoas, 50 pessoas de uma vez só se convertendo, mas a gente vê, né, transferências de irmãos. Eu sou um deles. Eu vim para essa igreja não porque eu me converti aqui, mas porque eu fui transferido de outra igreja para cá. Então eu não estou me anulando aqui. Eu não estou dizendo que eu sou mais ungido, mais especial. E aqueles que se dizem convertidos, somos nós, perdemos a alegria da salvação e o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E diante de tudo isso, então, o povo não tinha mais ânimo. Eles tinham perdido essa visão. E o coração deles não estava mais em Deus. Era uma época de esfriamento do povo em relação a Deus. E cada um estava dando prioridade aos seus assuntos pessoais e particulares. Bom, irmãos, e nesse primeiro capítulo, nesses primeiros 5 versículos que a gente leu, Malaquias está mostrando uma realidade do amor de Deus para com o Israel, que a gente chama de eleição. Ele não diz isso, olha, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias, ele diz no versículo 2, o Senhor diz, eu sempre os amei. Eleição, Deus elegeu aquele povo, resolveu amá-los. Mas esse amor exigia uma obediência àquela aliança que Deus estabeleceu com o povo. Eles deveriam prestar um culto de forma sincera. Sabe o que é a palavra sincera? Sem cera. A cera era utilizada, meus irmãos, para tampar defeitos, tanto na madeira quanto nos barros, nos vasos de barro. Então ele passava uma cera para tampar os defeitos. E algo sem cera era algo que mostrava os defeitos. Era algo que você via o defeito tanto na madeira quanto no vaso de barro. Então, adorar a Deus sem cera, ou seja, sinceramente, é exatamente expondo a Deus os seus falhas e os seus defeitos, como resposta de adoração adequada a Deus. E o povo então estava desonrando a Deus. As ofertas que eles traziam para ser oferecidas a Deus eram indignas, havia um formalismo hipócrita na adoração deles, e o objeto deles era que o culto religioso estava sendo negligenciado e não havia compromisso. Como eu falei para vocês, aquela ortodoxia morta, oferta inadequada, falsidade do sacerdote, predomínio do divórcio. Por fim, então, o profeta Malaquias repreende os sacerdotes porque eles estavam tolerando tudo isso. E aqui eu faço um alerta para mim mesmo. Eu, de certa forma, eu sou um pouco mais compassivo, eu sou mais clemente, se é que eu posso dizer assim. Talvez eu sou mais, vou colocar bem entre aspas, exerço mais misericórdia. Mas tem coisas que eu não posso tolerar no meio da igreja. E se um dia eu for duro com você, saiba que é para o seu bem e para o bem da igreja. Se eu talvez for um pouco mais incisivo com você, é para o bem de nós todos, para a saúde espiritual da igreja. E os sacerdotes estavam sendo tolerantes com tudo que eles estavam vendo. E embora Deus tivesse exercido aquela disciplina para eles lá naquele tempo dos babilônicos, aquela severa disciplina,
Ele desejava e almejava que o nome dele fosse ainda honrado no meio do povo de Israel, que o povo de Israel fosse fiel. E esse momento então era que Deus estava exortando para Israel renovar o seu compromisso com ele. Deus estava pedindo para o povo de Israel renovar a sua aliança com ele. E a mensagem de Malaquias, meus irmãos, é que a gente tem que permanecer fiel diante de tempos difíceis. Nós estamos passando por dificuldade econômica, financeira, vamos permanecer fiel. Estamos passando tempo de sequidão espiritual no meio da igreja, permaneça fiel. Fidelidade em tempos difíceis. Eu cultuo a Deus e sirvo a Deus, independente da circunstância que está ao meu redor. Fidelidade a Deus não está associada a circunstâncias externas que eu vivo. Fidelidade a Deus não está associada às circunstâncias externas que me cercam. E o livro de Malaquias, na maior parte, tem aquelas seguintes circunstâncias, já falei para vocês. Deus faz uma declaração, o povo questiona a declaração de Deus, Deus responde refutando o argumento do povo. E aí então, por fim, ele dá uma sentença. E o primeiro verso é exatamente isso. Por que cultuar a Deus se tudo está dando errado? Esse é o título da nossa mensagem hoje. Por que cultuar a Deus se tudo na minha vida está dando errado? Essa é a mensagem de hoje. Será que vale a pena vir cultuar a Deus se tudo na minha vida está dando errado? E o versículo 1, Malaquias, não está trazendo uma palavra fácil para o povo no versículo 1. Vocês viram isso? Começa com a palavra sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Essa palavra difícil e o termo sentença significa peso. Olha que interessante, a palavra sentença no hebraico significa peso. Então o texto literalmente é como se ele dissesse o seguinte: peso de Deus contra o povo de Israel. Ou seja, Deus faz uma referência de que a sua mensagem é pesada. Agora ela é pesada para quem? Pesada primeiro para quem estava pregando a mensagem. A mensagem era pesada também para Malaquias. Imagina o profeta então trazer uma palavra como essa. Por quê, gente? Geralmente pregador quer falar o que agrada o povo. Pregador quer falar para agraciar os seus ouvintes. Pregador quer ser apreciado por todos e no final conquistar popularidade. Ele quer ser do povão. Ele quer ser aquele pregador da modinha, o pregador bonzinho, o pregador que tem que ser aplaudido por todo mundo. Mas a palavra de Malaquias não tem nada de doce. Ela não trazia nada fácil. Era uma palavra de denúncia, de crítica. Então ela era pesada para quem falava. Mas em segundo lugar, era pesada também, não só para quem pregava, mas para quem ouvia a palavra. Então esse sentença, esse peso, é para quem fala e para quem ouve. E aí você pensa, gente, põe-se no lugar do povo de Israel. A gente vai ler um pouquinho do livro depois, nas nossas próximas pregações. Você sabe o que o Malaquias falava para o pessoal? Falava o seguinte: olha, preste atenção, Deus não está aceitando o culto de vocês. Vocês gostariam que eu falasse isso para vocês? Preste atenção, gente, Deus não está aceitando o culto de vocês essa noite. O Senhor não está aceitando as ofertas que vocês estão trazendo aqui no gasofilácio. Deus está enfadado de vocês. Isso aqui tudo é termo do profeta Malaquias. Eu não estou falando isso para chocar a igreja, eu estou falando termos que ele está usando. Ele diz: Deus está bocejando e não vê a hora do culto de vocês terminar. Não é fácil ouvir esse tipo de erro. Daí a razão do povo questionar para Deus e perguntar assim: por quê? Onde nós temos errado, Deus? Onde nós estamos errando? E essas palavras de Malaquias foram proferidas, meus irmãos. Não é algo inventado da cabeça deles. Ele foi apenas um mensageiro da palavra de Deus. E no verso 2 ele diz o seguinte: o Senhor diz: eu sempre vos amei, mas vocês perguntam, como nos amaste? Está vendo que o povo já começou cínico? Deus dá uma declaração: eu sempre vos amei. Sabe o que o povo fala? Deus, que amor é esse que você está falando por nós? Como assim o Senhor sempre nos amou? Olha a situação que a gente está vivendo, olha tudo que a gente está passando. Como que o Senhor fala que nos ama diante de tudo isso que eu estou vivendo? Embora a palavra de Malaquias fosse um peso, ela começa dizendo do amor de Deus para o povo. E o verbo amar aqui, meus irmãos, é usado e traz a ideia não só de somente que um dia Deus amou lá no passado, que Deus amou um dia e esqueceu desse amor. Não, a palavra aqui no hebraico é um amor contínuo.
E aí, a minha versão, no caso aqui, ele diz o seguinte: eu sempre os amei. É um presente contínuo. Na ARA, na maioria da versão de vocês, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: eu vos tenho amado, ou seja, de forma contínua. Eu vos tenho amado é hoje, ontem, amanhã e sempre. Então ele fala de um amor antigo, da escolha desde Abraão. Ou seja, Abraão era um pagão que Deus escolhe para ter aliança com ele. E bastava a nação de Israel olhar para a sua própria história e eles iam ver esse amor. Deus então sempre amou eles, protegeu, abençoou, concedeu privilégios. E o povo então estava zombando de Deus, do tipo: como assim o Senhor não os ama? E aí, irmãos, o que Deus queria ouvir do povo? Deus não queria ouvir essa pergunta cínica. Mas o povo responde de forma cínica: como que nos amaste? Irmãos, em outras palavras, eles disseram o seguinte: que amor é esse, Deus? A nossa situação financeira está cada vez mais difícil, os persas nos dominam. Que amor é esse que o Senhor prometeu e não cumpriu nas nossas vidas? Onde estão as promessas que aqueles profetas fizeram, Deus, para conosco? E o povo então estava questionando esse amor por causa da situação política que eles viviam, por causa da situação econômica e espiritual. Política, economia e espiritual. Todos esses três fatores estavam questionando o povo a Deus. E esse tipo de questionamento, gente, não é exclusivo do povo daquela época. Ao longo da história a gente vê as pessoas medir o amor de Deus por causa das circunstâncias que elas estão vivendo. Então eu vou medir o amor de Deus de acordo com as minhas circunstâncias que eu estou vivendo. Aí eu vou medir o amor de Deus para com a minha vida. Se eu estou desempregado, vem uma pandemia, o meu marido me deixa, meus filhos são desobedientes, eu fui reprovado na entrevista de emprego, meu namorado não quer saber mais de mim. Será que Deus me ama de verdade? Será que eu estou sendo amado mesmo? E a resposta de Deus parece que não tem nada a ver com o assunto. Mas na verdade, o que ele quer dizer? Ele faz uma referência a uma predestinação, e a resposta de Deus é: a prova que eu tenho amado vocês. Ele continua. O Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz os montes de Edom de desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Parece que a resposta de Deus não tem nada a ver com a pergunta do povo, né? Deus, o Senhor tem nos amado? Aí Deus responde: olha, né, Esaú era irmão de Jacó, mas escolhi ele e tal. Gente, parece que não tem nada a ver a resposta de Deus com a pergunta que o povo está fazendo. Mas aí sabe o que Deus está fazendo? Está voltando lá atrás no histórico deles. Olha, eu amei vocês, e a prova que eu amo vocês é que eu poderia ter escolhido Esaú no lugar de Jacó. A prova que eu amo vocês é que eu poderia ter escolhido outras pessoas, mas eu resolvi escolher você. A prova que eu amei você é que eu escolhi o pai de vocês, que é Jacó, ambos ainda no ventre. Em Romanos capítulo 9, versos de 10 a 16, a gente vê a escolha soberana de Deus, que é apresentada como uma prova de amor. Mas o amor livre de Deus. E assim os judeus, quando eles questionavam a Deus: de que maneira você tem nos amado? Deus responde: vocês querem uma prova maior do que essa? Vocês poderiam estar entre aqueles que eu rejeitei para sempre. Você quer uma prova maior do que essa do amor de Deus? Você poderia estar entre os rejeitados para sempre. Mas você está entre aqueles que eu escolhi amar de forma soberana. Essa é a prova do meu amor para com vocês. E não é assim que a gente aplica na nossa vida? A gente não pode medir o amor de Deus pela questão transitória que a gente está vivendo. A gente não pode medir o amor de Deus por causa da nossa situação financeira, estabilidade familiar, posição social. A gente não mede o amor de Deus por causa disso. Mas como que eu meço o amor de Deus? Porque eu pertenço a Ele. Você pertence a Deus ou não? Você faz parte do povo de Deus ou não? O Senhor te escolheu para ser um filho ou não? Então essa é a prova do amor de Deus para com você. A gente não tem que estar medindo o amor de Deus pelas coisas difíceis, dolorosas que a gente está passando. Você sabe por que Deus permite a gente passar por situações difíceis? Para nos preparar para uma glória eterna maior que está reservada para nós, porque tudo aqui é passageiro. Nós somos peregrinos nessa terra, visamos uma glória eterna, um novo céus e uma nova terra, e não esse lugar. E no verso 3 ele continua: eu desprezei Esaú.
E por que ele diz, fiz dos montes de Edom uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto? Parece que a gente não está entendendo isso aqui, mas eu quero explicar para você o que significa esse versículo 3. Aqui Deus está se referindo a um episódio ocorrido há um bom tempo atrás com os Edonitas. Quem eram os Edonitas? Eram os descendentes de Esaú. Então, eles moravam nos montes, então eles foram forçados a sair daqueles montes. Eles foram expulsos dos montes. E aí, eles fugiram. E ao fugir, Deus castigou a vida deles. Veja um contraste então. Se por um lado, Deus não estava trazendo o povo de Israel à terra deles. Deus não fez isso, eles não estavam lá na terra. Por um outro lado, o povo de Esaú foi expulso dos montes. Deus castigou a vida deles, eles foram expulsos da terra. Então Deus está mostrando um contraste. Da mesma forma que eu estou trazendo vocês hoje para Jerusalém de volta, para a terra de Judá, eu expulsei o povo de Esaú de onde eles viviam. E no verso 4 diz, se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruína, o Senhor dos Exércitos vai responder, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Irmão, que é uma coisa mais séria do que você ouvir isso? Deus está irado com você para todo sempre. Esse é alguém fora da vontade de Deus. Deus está irado para sempre com aquele que não pertence a Ele, com aquele que rejeita a Deus e não teme a Ele. Esse Deus está irado para sempre, e isso é muito mais sério. Isso é muito mais sério do que uma situação financeira que você pode estar passando. Isso é muito mais sério talvez do que um filho rebelde, um marido que não se converte. Isso é muito mais sério, você pertencer a alguém que Deus, o qual está irado para sempre. Imagina você ouvir isso de Deus. Então no verso 5, ele diz o seguinte, vocês verão isso com seus próprios olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Em outras palavras, é como se Deus dissesse, está vendo isso? Isso não é nada. Isso, se comparado com o que Deus tem preparado para nós, Ele vai destruir o ímpio, mas vai trazer glória para o seu povo, e vocês vão ver isso. E a atitude que Deus espera dos seus servos, meus irmãos, é daquela pessoa que não questiona cinicamente. Gente, é normal você perguntar para Deus, é normal você ter questionamentos, mas como é que está o seu coração na hora de perguntar as coisas para Deus? Você tem tratado Deus de forma cínica? Você tem tratado as suas perguntas diante de Deus de forma escabrosa, de forma despretensiosa, de forma arrogante? Não é errado a gente ter questionamentos, mas o problema é que existe uma diferença entre questionar a Deus com sinceridade e questionar a Deus de forma cínica. Muitas pessoas que vêm a Deus e que estão desanimadas por causa da situação da fé delas, ou da situação que elas estão vivendo, elas dizem o seguinte: Deus, eu não consigo perceber o seu amor, eu não estou animado para te adorar, para te servir, porque eu estou passando por muitas lutas, estou com dúvidas, e as pessoas ao meu redor dizem que o Senhor não existe, mas afinal, Senhor, o Senhor existe de fato? Não é pecado, irmão, se você abrir o seu coração diante de Deus, mas é uma atitude muito diferente de você questionar a Deus de forma incrédula, demonstrando incredulidade. Então, irmãos, a mensagem de Malaquias não parece com alguns pregadores de hoje. Você sabe por quê? Tem alguns pregadores que tentam associar o amor de Deus à prosperidade. Então vamos supor que você está pecando e você está mal por causa do seu pecado. Aí vem um pregador da modinha, um pregador que quer te levar para cima. Aí ele diz o seguinte: olha, faz o seguinte, eu sei que você está mal, mas Deus te ama, Deus tem um propósito para você, Ele vai te abençoar. E aí depois que você mesmo vivendo uma vida de pecado, você ouve um pregador desse, você pensa o seguinte: rapaz, eu estava mal, mas depois que eu vi esse pregador, sabe de uma coisa? Eu vou continuar minha vida mesmo assim, porque Deus me ama. E aí, ao invés de você confrontar o pecado daquela pessoa, você está levando ela para o inferno, porque ela está com o pecado dela e ela acha que ela está bem com Deus, e está bem diante de Deus. E o pregador associa prosperidade ao amor de Deus. Certa vez, um pregador na televisão, ele disse algo mais ou menos assim, eu vou parafrasear. Ele não disse que essas palavras, mas o sentido foi esse. Ele diz o seguinte: olha, você que vem à casa de Deus e traz a sua oferta,
Você que vem à casa de Deus e diz que não quer nada em troca da parte de Deus, você é um trouxa. Você tem que trazer a sua oferta e dizer: Deus, eu quero de volta, eu quero uma bênção material, sim. Isso é o que a gente ouve aí nas televisão. E Malaquias mostra que as pessoas fiéis e que adoram a Deus devem cultuar a Deus, independente do retorno que Deus possa dar. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Eu quero terminar com aplicações finais, dizendo o seguinte, irmãos: o culto nosso a Deus, esse culto que a gente está fazendo aqui, é como se fosse assim, um desembocar de todas as facetas da igreja. O discipulado desemboca aqui no culto, a doutrina, aquilo que a gente acredita sobre Deus, sobre a igreja. O culto é uma expressão do qual nós acreditamos sobre Deus e a sua salvação. Portanto, o culto é algo muito sério, ele é uma parte importante da igreja. Mas infelizmente a gente não tem mostrado seriedade ao cultuar a Deus. E esse sentimento que a gente tem hoje, um sentimento dos mesmos contemporâneos de Malaquias, de desânimo, talvez o que a gente está vivendo hoje, é respondendo uma pergunta: para adorar a Deus, se está dando tudo errado, por que adorar a Deus se está tudo dando errado? Por que adorar a Deus se parece que adorar a Deus não faz diferença na minha vida? Irmãos, existe um privilégio, uma honra de você estar aqui essa noite. Existe um privilégio, uma honra de você estar sendo leal a Deus. Logo, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: veja o grande amor de Deus. Veja o eterno amor de Deus, porque Ele te escolheu. Arrependa-se, volte-se para o Senhor Jesus e tenha os seus olhos abertos. Você tem que ver o amor de Deus e acreditar que a suficiência do amor de Deus é de fato suficiente mesmo, sendo até redundante do que eu estou falando. Porque a gente tem visto o amor de Deus que não é suficiente. Sabe o que é isso? Quando a gente vê que o amor de Deus não é suficiente, a gente quer suprir a nossa vida com outras coisas, com outros adereços, com outros chaveiros que nos moldam. A palavra de Deus fala que aonde estiver o seu tesouro, aí está também o teu coração. O que é um tesouro? É aquilo que você mais valoriza. Então, se é o dinheiro a coisa que você mais valoriza, ali vai estar o seu coração. Se é a rede social a coisa que você mais valoriza, é ali que vai estar o seu coração. Se é aquilo que você tem depositado mais valor, então é ali que está o seu coração. Sabe, irmãos, tem uma música que diz o seguinte: pequei contra ti e a glória se foi. O orgulho me dominou, me cegou e a glória se foi. Eu usei a tua igreja para me promover e a glória se foi. Quantas máscaras no nosso meio e a glória se foi. Quanta mentira e quanto desamor e a glória se foi. Pisei nos meus irmãos para chegar onde eu queria e a glória se foi. Deixei o primeiro amor e a glória se foi. Irmãos, vamos tratar com seriedade essa mensagem e orar a Deus em arrependimento? Oremos. Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Deus, que haja um profundo arrependimento dos nossos corações. Que haja, Deus, um profundo arrependimento das nossas vidas, para que possamos te cultuar em espírito e verdade, de forma como te agrada. Deus, se a nossa situação financeira é difícil, se as promessas do Senhor ainda não se cumpriram algumas delas, não nos deixe desanimar, não nos deixe olhar para trás, não nos deixe, Deus, abandonar a fé, que nós não possamos medir o amor do Senhor por causa do que estamos vivendo exteriormente, mas possamos medir o teu amor por aquilo que o Senhor Jesus já fez na cruz por nós. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Vamos passar para o momento da ceia. Queria chamar aqui a equipe de louvor à frente.